Olá pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre convidando você que ainda não se inscreveu, que se inscreva. Compartilhe os vídeos que você gostar, faça comentários, eu leio todos, procuro responder também, sempre que possível, né? Sugira outros assuntos, enfim, já ultrapassamos a casa dos 100 vídeos, então agora atender um pouco da demanda de assuntos do pessoal da comunidade é importante. Então, se você quer que eu trate algum tema, por favor, sugira. E os vídeos que você gostar, compartilhe com outras pessoas, porque a ideia do nosso canal aqui é sempre ver as coisas por outro ângulo, pensar diferente e ampliar um pouco a nossa capacidade de ver a realidade. Bom, o nosso vídeo de hoje é inspirado numa frase de Platão, atribuída a Platão, em que ele diz que, na razão, somos todos iguais. O que nos diferencia é a nossa loucura. Para começar a entender essa frase, vamos entender que razão aqui, além da capacidade de analisar, raciocinar, usar a inteligência, etc, etc, a razão aqui também é um conjunto de normas de pensar, de normas de agir, que nos é dada pelo senso comum, pela cultura, pela religião, enfim, né? Ou seja, a nossa razão trabalha dentro, usando como material o senso comum, né? Tanto é que toda pessoa que age fora do senso comum, que faz algo que não é esperado por essas normas, por esses limites e tal, a pessoa fala, olha, aquela pessoa enlouqueceu. Olha a loucura que aquela pessoa fez, ou seja, aquela pessoa simplesmente transgrediu a norma, ela agiu de uma forma que não era a esperada por esse conjunto de regras, e aí foi dita que ela enlouqueceu. Então o que Platão está dizendo? Usando a razão, que é baseado num conjunto de normas iguais para todos, somos todos iguais. Sim, somos todos iguais. Por quê? Porque agimos todos dentro desses limites, né? Do que é certo, do que é errado, do que é o bem, do que é o mal, isso tudo vem de fora. Já nascemos com esse pacote que nos é dado. E aí ele fala, nos diferenciamos pela nossa loucura. O que é essa loucura? Essa loucura é quando você age levando em conta apenas aquilo que você quer expressar, aquilo que você quer saber, né? Você não está levando em conta como dizem que você deve ser. Você resolve agir de forma, às vezes, identitária, muitas vezes movido por crises e tal, frustrações, e você, vou fazer uma loucura. O que é? Vou fazer o que eu tenho vontade, em outras palavras, que acho que devo fazer, que penso que devo fazer, mas que não será visto pelas pessoas como algo razoável. Será condenado pelas pessoas, serei visto como alguém que ultrapassou limites, etc. As pessoas se afastarão de mim, mas vou fazer o que preciso fazer. Então o que Platão está dizendo? Na razão não existe individualidade, a individualidade é a loucura. Então, é na loucura que eu sou único. E sou único por quê? Porque biologicamente a natureza nunca se repete. Nunca existirá ninguém que tenha o seu DNA, nunca teve antes de você nascer e não terá também depois que você não estiver mais aqui. Então, a natureza não se repete, ela é sempre original. Então, você é uma pessoa única. Portanto, você tem uma identidade única que, muitas vezes, para se expressar pela sua vontade ou necessidade, você terá que agir de forma louca. O que significa isso? Que você vai sair do que esperam que você faça, você vai sair dos padrões, você vai sair dos limites, né, do que nos é dado, nos é imposto goela abaixo, como sendo o que pode e o que não pode ser feito, o que é razoável e o que não é razoável. Então, se na razão somos todos iguais, esquecemos da razão por um tempo. Então, vamos nos dedicar aos tipos de loucura. É claro, se cada pessoa é única, existirão tantos loucos, tanto quanto as pessoas, tá? Mas aqui eu vou dividir isso basicamente em dois grupos, tá? Porque a loucura, ela também pede algumas explicações, né? Porque a razão não dá conta de encontrar. As grandes perguntas, elas nunca são respondidas pela razão. Por quê? Porque elas são do âmbito da fé. Qual o sentido da vida? O que é a morte? Enfim, se existe vida depois ou não, se Deus existe ou não,
etc, etc, etc. Então, todas essas questões, elas são do âmbito da fé. O que é a fé? A fé é onde a razão não está. Por quê? Porque eu preciso acreditar em alguma coisa que a minha razão não consegue lidar bem com aquilo. Por quê? Porque não é razoável as explicações. Né? Todas as explicações do âmbito da fé, elas se impõem pela crença, mas elas afastam a razão. O próprio Kant, que era um católico fervoroso, cristão fervoroso, o famoso filósofo Immanuel Kant, na introdução da segunda edição do seu grande livro, A Crítica da Razão Pura, ele diz, olha, para colocar Deus na minha vida, eu tive que afastar a minha razão. E é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Onde tem fé, não tem razão. Muito bem. Então vamos lá. Existem dois tipos de loucos, então. Existem os loucos que preenchem esse vazio da razão, o quê? De eu não conseguir entender e saber desses mistérios todos, dessas grandes perguntas, que ele preenche com superstições, com explicações que a razão fala, olha, isso não é assim, não pode ser assim. Não, mas é assim que é, eu acredito que seja assim que é. Então, ele preenche essas lacunas de entendimento da realidade com superstições. Tá? Qual é o problema disso? O problema disso é que a tua razão sempre diz assim, olha, eu acho que isso não faz muito sentido, né? Porque a razão sempre... Então, essas explicações supersticiosas, ela precisa que você esteja sempre se autoconvencendo. Você precisa sempre estar praticando rituais, alguma coisa assim, para você se sentir meio seguro, que você está fazendo certo para ser cuidado e tal. Mas a razão olha para aquilo e fala, olha, eu acho que não. Mas, se diminui a minha angústia, se diminui o meu medo, ok. Né? Ok. O próprio Dostoiévski tem uma frase muito legal, ele fala assim, o homem tem em si um buraco do tamanho de Deus. O que o Dostoiévski está dizendo? Que buraco é esse? Esse buraco é essas coisas que eu nunca vou saber. Por que eu nasci? Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito? O que é a morte? Quem é Deus? Se existe, se não existe? Se existe vida depois, se não existe? O que acontece depois da morte? Então, essa minha percepção de absoluta fragilidade diante da realidade, tudo pode mudar a qualquer momento, um acidente, uma doença, uma tragédia, uma chuva que derruba tudo, que alaga, que destrói, né? Algo que acontece comigo, com pessoas que eu gosto, próximas de mim, e eu não tenho o menor controle sobre isso. Estamos sempre à mercê, né, desse caos que é a realidade. Então isso evidentemente que gera um buraco em nós de angústia, de medo, porque nós não conseguimos prever a realidade, nós não conseguimos prever nem o que a gente vai pensar daqui a um minuto. Imagina como é que a gente vai prever o que vai acontecer, se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir, se eu vou ficar doente, se eu não vou, se as pessoas que eu gosto vão estar comigo ou não vão. Né? Então, isso gera ele chama isso de buraco, e porque é uma angústia que não tem como contemplar. E aí ele fala, um buraco do tamanho de Deus, ou seja, Deus entra, a ideia de Deus, e aqui não estou discutindo se existe ou não existe, não é uma discussão que cabe aqui, nunca vamos chegar a uma resposta, mas a ideia de que exista um Deus que cuide de tudo, que faz a justiça, que proteja os bons e pune os maus, que em você atendendo o que ele te pede, você contará com proteção, você e as pessoas que você ama, que eventualmente depois da morte você vai poder continuar sendo quem em outro lugar, encontrando todas as pessoas que você gosta, ou seja, essa ideia acalenta. Essa ideia me tranquiliza. Então esse buraco é preenchido com a ideia de Deus. Brilhante, aliás, Dostoiévski é brilhante, né? Mas essa frase é de uma profundidade, uma frase curta, que nos remete a uma reflexão profunda, né? Muito interessante. Né? Então tem esse louco que preenche esse vazio com as superstições. E tem o outro tipo de louco. Qual é o outro tipo de louco? O louco que entende que essas perguntas jamais serão respondidas, que ele tem que viver o melhor que ele pode a vida dele, levando em conta que esse buraco sempre vai estar lá. Camus,
chama isso de conciliação. E ele chama esse buraco, essas perguntas sem respostas, essa coisa sem sentido, muitas vezes, que a vida nos apresenta, ele chama de absurdo. Então ele fala, ó, você precisa se conciliar com o absurdo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que você, o louco, esse tipo de louco, lúcido, ele convive com a ignorância em relação a essas respostas. E ele sabe que é assim, e procura viver a vida da melhor forma que ele pode, sem saber as respostas para essas grandes perguntas. E nada é mais solitário que isso. Nós já somos sós por sermos únicos. Já somos sós porque só nós sabemos o que pensamos. E ainda tem mais essa solidão de você se conciliar com esse absurdo, que é a realidade, sem nexo, sem sentido. Um mosquito nos mata. Um inseto nos mata. Uma tragédia, um avião cai numa avenida onde deveriam andar carros. Um avião, morre gente. Do nada. Do nada não, né? Mas uma coisa que não faz sentido. Então, viver uma vida com esse buraco, sabendo que ele nunca será preenchido, é uma conciliação difícil e solitária. Mas talvez ela traga mais paz. Porque eu nunca vou saber mesmo. Eu vou ter que viver com isso sempre. E eu não vou preencher isso, como o outro louco faz, com superstições que a minha razão diz, olha, pensa bem, será mesmo? Então eu convido você a pensar, e eu não estou dizendo para você deixar de você acreditar no que você acredita, tá tudo bem, isso te ajuda, ótimo, continue assim. Mas lembre, talvez não haja mesmo respostas, talvez nunca vamos saber. E aprender a viver bem com isso, talvez seja arte, uma grande arte. Ok, pessoal? Obrigado por terem ficado até o fim. Façam seus comentários, suas críticas. É uma reflexão sobre a existência e, eventualmente, nunca é demais fazer de vez em quando, nesses momentos em que a gente, às vezes, para com a gente mesmo e a gente se depara com esses mistérios. E se é mistério, é porque nunca será respondido. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.